Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sejam bem-vindos aqui ao Projeto Joelho no Ar, o podcast aqui que visa a gente discutir temas da área da saúde, entre treinadores, fisioterapeutas, todos os profissionais da área da saúde. E aqui nesse podcast a nossa ideia é a gente justamente discutir as principais lesões, as principais prevenções de lesões, e a gente chegar a um consenso, e muitas vezes no que a gente está discutindo aqui, a gente consegue trazer luz a diversas lesões e o porquê você muitas vezes não melhora daquela lesão que você tem e está se tratando há muito tempo. Então, muito importante você entender o que se passa aqui nos bastidores. Então, eu vou apresentar aqui o professor Diego, eu quero que o professor Diego se apresente e diga aí direitinho como é que trabalha, como é que é a sua função, qual a sua perspectiva. Bom, Adriano, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer. Realmente a gente está junto nessa jornada aí de medicina, esporte, fisiologia, treinamento há muito tempo, né? Eu sou fisiologista do esporte como especialização. Minha formação é em educação física, trabalho com treinamento físico, principalmente para pessoas que procuram saúde e rendimento. E a gente está tanto no HCOR como fisiologista, mas principalmente na DLB, que é a assessoria que a gente aplica esse conhecimento com uma equipe grande, multidisciplinar. Então, a ideia é dividir conhecimento aí com vocês. Professor, então vamos discutir hoje um tema bastante polêmico, né, que muita gente tem muita dúvida, né, e certo medo também, que é a corrida de rua, né? Então, o que a gente vê hoje, que é uma atividade física que é muito fácil, a pessoa vai lá, compra um par de tênis, começa a correr e depois a gente vai discutir alguns métodos de treinamento aqui durante o podcast, mas o que a gente vê é que a pessoa, ela começa a correr, ela se empolga, na maioria das vezes não tem a figura do treinador, aliás, muita gente não conhece a figura do treinador, e ela começa a ter lesões e ela passa comigo, e ela atribui a lesão exclusivamente à corrida, né? Então é um tema bastante polêmico. A primeira polêmica é essa, que a gente vai discutindo agora devagar, que é como prevenir uma lesão durante uma corrida, né? O índice de lesão em corrida, ele é muito maior do que em alguns outros esportes, né? E a gente sabe que tem vários fatores ligados a isso, que é a periodização, que a gente vai discutir, ter ou não um treinador, fatores anatômicos, fatores próprios da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir vai ser sobre a prevenção de lesão, como é que você vai abordar. E depois uma coisa importante, a gente discutir aquela pessoa que já tem uma lesão e ela deseja voltar a correr ou ingressar na corrida. Tá? Então, são temas bastante pertinentes aí, bastante polêmicos, porque a impressão que eu tenho como ortopedista e médico do esporte é de que a pessoa, ela meio que corre em cima de um fio da navalha. Se ela não obedecer todos os quesitos, ela acaba se machucando e não tem os benefícios da corrida, né? A gente sabe que a corrida hoje é um dos esportes que mais tem um ganho fisiológico, né? O gasto metabólico, né? A pessoa que começa a emagrecer correndo, os ganhos fisiológicos de uma corrida são muito grandes e, ao mesmo tempo, a pessoa, se ela não se cuidar, ela acaba se machucando, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, o primeiro tema que eu gostaria de discutir é: chegou uma pessoa para você que nunca correu na vida, que não tem a lesão. Como é que você avalia e como que você programa o treinamento dessa pessoa? Bom, o primeiro passo é entender qual o momento que ela se encontra, né? Independente de ter ou não lesão, o planejamento precisa entender qual é o objetivo, o que ela procura com a corrida, né? De que ponto a gente está partindo e para onde a gente vai, né? Então, planejar a curto, médio e longo prazo é o passo inicial. O problema é que muitas vezes as pessoas pulam essa etapa, né? Elas já imaginam aquele objetivo a longo prazo e trazem esse objetivo para a primeira fase do treinamento. Então, eu sonho em correr uma maratona. É ótimo ter esse sonho. Ter esse objetivo é o que te leva a treinar, é o que te leva a manter a frequência de treino. Só que correr uma maratona é algo que precisa ser programado, ou mesmo uma meia maratona, ou 10 quilômetros, ou 5, né? Tudo isso passa por um planejamento, por uma avaliação inicial, né? Aí entra a figura de diversos profissionais que estão envolvidos nisso, né? E inicialmente uma avaliação mais técnica,
né? Ou seja, qual o padrão de movimento dessa pessoa, né? Ela tem um conhecimento desse movimento que a corrida exige, né? Até onde ela já experimentou a corrida. É comum, eu sempre falo isso, porque a corrida, a princípio, todo mundo sabe correr, né? Essa é a falsa impressão, né? Fala, pô, não, eu vou te ensinar a correr. Aí o aluno fala, não, mas eu já sei, eu corro desde criança, né? Aliás, se a gente parar para pensar, primeiro a criança começa a correr, depois ela aprende a andar, né? Porque sim. andar você precisa de um controle às vezes maior, né? Sim. Então todo mundo tem subentendido que sabe correr. E a técnica da corrida ela é algo que você desenvolve depois de muitos anos, na verdade, né? A correta técnica, né, de correr. Então, a gente primeiro faz essa avaliação do padrão que esse aluno tem em relação a movimento, a coordenação, a agilidade, os aspectos físicos, se ele tem sobrepeso ou não, qual o padrão de força para a gente imaginar a proteção articular que esse corredor vai ter ao longo do processo, o que precisa ser feito em relação à preparação muscular para evitar que ele desenvolva uma lesão, e aí a gente fala mais para frente sobre isso, mas todos esses parâmetros técnicos da corrida precisam ser avaliados. Outros exames podem ser importantes, né? Um teste ergoespirométrico, bacana, né? Se a gente puder oferecer isso para o treinador, apresentar para ele limiares, né, anaeróbicos, limiares ventilatórios, saber em que intensidade exatamente a gente vai planejar esse treino. Então, inicialmente, a gente tem uma série de dados que a gente pode levantar para aplicar no planejamento. Talvez a pergunta que as pessoas se façam é, mas eu preciso de todos eles para começar a correr? Né? Muitas vezes você vai aos poucos colhendo esses dados do aluno e inicialmente você trabalha com uma margem maior de segurança para não expor tanto o corredor iniciante a uma lesão já no primeiro mês de treinamento. Então, daí vem a importância de você ter realmente alguém acompanhando esse processo, né? Um treinador, né? Se você tiver um médico ortopedista te acompanhando também, perfeito. Se você tiver um cardiologista a quem recorrer, muito bom também. Então, quanto mais ajuda no início, melhor. Acho que fazer esse início estruturado é o que promove aí um planejamento com segurança maior, né? Tá. A gente falando ainda da avaliação inicial, vamos colocar aqui dois cenários. Um cenário de uma pessoa obesa que deseja emagrecer correndo, porque ela vê na televisão e ela sabe que o gasto calórico da corrida é grande. E depois a gente vai falar de uma pessoa que acabou de sair de uma reabilitação de uma lesão. Como é que você aborda uma pessoa ou obesa ou com sobrepeso? Como é que é o seu cuidado? Você já coloca a pessoa para correr 10 quilômetros na primeira vez, 20K da primeira vez, para já começar a dar um boom de gasto calórico? Como é que é a sua abordagem? Quando a gente tem algum índice de sobrepeso com o aluno, o primeiro passo é entender que a exposição ao impacto da corrida vai ser maior, né? Então, a tendência de alguma lesão decorrente desse impacto vai ser maior também e o planejamento de treino vai considerar isso. Então, o que diferencia caminhar e correr é ter fase aérea, certo? Então, a partir do momento que a gente tem fase aérea, a gente gera esse impacto e se essa musculatura, todo o sistema de proteção desse indivíduo não está preparado, a tendência é ele se machucar muito rápido. Então, qual a relação entre caminhada e corrida que a gente oferece, né? Muitas vezes o treinamento vai iniciar com uma relação maior de caminhada em relação ao tempo de corrida, né? E a corrida não vai ser uma corrida intensa, vai ser um trote. Ao longo do processo, a planilha dele considera uma mudança nessa proporção. A gente começa a reduzir o tempo de caminhada e aumentar o tempo de trote. Então, aquele treino que inicia com um treino de caminhada com algumas inserções de trote, passa para uma fase que é um treino de trote com inserções de caminhada, até ele iniciar um treino de corrida propriamente dito, que vai ser um treino de corrida contínua. A pergunta é, então quanto tempo demora para eu começar a correr de forma contínua?
não tem como a gente apresentar uma resposta sem analisar o indivíduo. Qual é o sobrepeso, qual é a história dele com a corrida, nunca fez na vida, está começando pela primeira vez, tem alguma lesão que ele já tratou e agora ele teoricamente está recuperado. Então, todos esses dados são avaliados para entender qual o tempo que a gente precisa para colocar o indivíduo realmente num treino de corrida contínuo. Tá. Então, essa é a primeira avaliação do ponto de vista técnico, né, do planejamento de treino, se tem um grau de obesidade. Tá, e falando em obesidade, pensando no indivíduo adulto, né, que vamos supor entre 30 e 40 anos de idade, que nunca treinou, se você for pensar em gasto calórico, emagrecimento, né, vamos pensar em emagrecimento, vamos pensar que a pessoa tenha 40% de gordura e queira chegar a 15% a 20% de gordura da taxa de gordura corporal, né, pela bioimpedância. Quantos por cento na corrida e quantos por cento na alimentação? Nossa, perguntinha complicada, né? Os nutricionistas de plantão vão com certeza colocar bastante a responsabilidade desse emagrecimento na ingesta calórica, ou seja, a velocidade do emagrecimento depende muito do que esse indivíduo come, muito, né? Se a gente colocar todas as fichas, toda a nossa aposta no gasto calórico só da corrida, como a razão para essa pessoa emagrecer, é muito arriscado, muito arriscado. E ao mesmo tempo, se a gente colocar tudo na dieta, também pode ser que o resultado não apareça. Então, independente do percentual, acho que o conceito principal é entender que as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Então, a gente precisa associar uma redução da ingesta calórica, né? Muitas vezes pode não ser tanto a redução, mas sim a mudança do nutriente que ele vai comer, a fonte, né, do nutriente que ele está comendo, com o gasto calórico que vai vir da atividade aeróbica, da corrida, mas também do fortalecimento, mas também do ganho de massa muscular, né? Aumentar a taxa metabólica a partir do ganho de massa muscular é outro ingrediente, assim, fundamental. Sim. Então, o problema que eu vejo com as pessoas que querem emagrecer com a corrida e não conseguem é exatamente colocar todas as fichas só na corrida. E muitas vezes leva essa pessoa a aumentar o volume de corrida para querer emagrecer mais rápido, e aí entra numa zona muito perigosa, que é onde a gente tem uma sobrecarga de volume ou de intensidade de treinamento, e isso traz uma lesão e faz esse indivíduo voltar a estaca zero de novo. E traz para cá. Exato, e aí vai para você. E aí, falando de lesão, né, que é a prata da casa, né, que é a minha área, vamos lá, quem me acompanha e quem trabalha comigo, você já trabalhou comigo bastante tempo, sabe que eu não coloco ninguém no esporte sem que tenha 80% de retorno de volume de muscular e de melhoria de sintomas, melhoria de envelope de função. Então eu não deixo ninguém voltar a correr, não coloco ninguém na musculação com dor ou inchaço na articulação. Tá? Acho que esse é o papel da reabilitação, e o treinador, ele é um grande contínuo nisso, né? Como é que você aborda uma pessoa, por exemplo, uma coisa muito popular, né? Uma condromalácia, a pessoa acabou de se tratar de uma condromalácia com sucesso, zerou a dor, já está tendo menos medo para subir e descer a escada, às vezes uma mulher está conseguindo usar um salto alto e ela vai entrar numa corrida. Como é que você vai trabalhar? Primeiro, uma articulação que já foi lesada, segundo, uma pessoa que tem medo de se relesionar. O primeiro passo é saber se ela está acompanhando esse processo de recuperação com fortalecimento adequado, né? Assim, está fortalecendo? Tá. Que tipo de fortalecimento você está fazendo, né? Então, a gente ouve essa situação de forma recorrente. Não, eu saí da físio, eu estou fortalecendo. Só que muitas vezes o trabalho que ela está sendo feito já é um trabalho tradicional de musculação, onde o ganho que a gente precisa para proteger aquela articulação para a corrida, ele não está acontecendo, né? Às vezes é um ganho de fortalecimento muito isolado, que não tem um coeficiente de especificidade grande, ou seja, não traz o benefício do ganho de força para a atividade esportiva, né? E com isso a tendência é aquela lesão começar a incomodar novamente, né?
Então, primeiro é saber se está fortalecendo e se está fortalecendo da maneira correta. Se a gente tem essa segurança de que o processo de evolução da corrida está sendo acompanhado com um processo de proteção articular adequado, aí a gente vai analisar os feedbacks do treinamento. Teve incômodo? Não. Se teve, qual foi o incômodo? De que maneira você sentiu essa dor nessa lesão? Pode ser uma adaptação que ao longo do tempo vai sumir, né? A gente consegue entender que aquela lesão muitas vezes precisa de uma adaptação também da função do esporte e a tendência é ela não sentir mais aquele incômodo, ou não, ou é um incômodo que começou e está progredindo e a gente precisa necessariamente reavaliar, voltar para o ortopedista, entender se aquilo vai progredir de uma forma que o treinamento precisa cessar ou não. Então, acho que a chave principal é acompanhar de perto um aluno que vem nessa situação, né? A cada treino colher feedback e saber se aquilo está dentro de uma margem de segurança que a gente já conhece, né? Tá, e aí linkando tudo, né? Você está falando de musculação, de fortalecimento, de corrida, a gente está falando de lesão. Quem pratica corrida de rua tem que fazer musculação e como é que é esse treino de musculação durante a periodização de treinamento? Eu vou responder isso com situações assim do dia a dia, né? Começa um aluno eventualmente sem restrição, né? E o primeiro objetivo dele é correr 5 km, né? Já tem uma prova, ele já se inscreveu, já chega com o objetivo traçado e tal. E aí, a primeira informação que a gente dá é que esse treino aeróbico, esse treino de corrida, precisa ser acompanhado por fortalecimento muscular, né? Muitas vezes a gente não consegue colocar para o aluno a importância disso no primeiro momento. E ele começa a evoluir e ele chega aos 5 quilômetros bem, sem sentir nenhum incômodo e sem fazer musculação. Ele acha que aquela necessidade que eu coloquei lá no começo não faz sentido. Fala, pô, tá vendo, Diego? Eu corri aqui 5K, tô bem, não tô fortalecendo, mas não aconteceu nada. Conforme o tempo de exposição dele à corrida aumenta, a intensidade da corrida aumenta, fica cada vez mais claro o quanto o fortalecimento é importante, tá? Então, pode ser que antes desses 5 quilômetros ele já começa a sentir uma sobrecarga, ele já começa a demonstrar para a gente que está faltando força. Uhum. Né? E aí talvez ele entenda aquela orientação do primeiro dia. Então, não só a corrida de rua, como qualquer outro local que você faça corrida, lembrando novamente, se a corrida tem fase aérea, tem um impacto, isso eu aprendi com você há muitos anos atrás, qual é a proporção de impacto que a gente tem a partir do momento que você faz essa força no solo e ela volta para a sua articulação, diversas vezes o peso do seu próprio corpo, a gente entende o quanto isso agride, de uma certa forma, um sistema músculo-esquelético que não está preparado, né? Então, a recomendação é inicie a corrida junto com o fortalecimento, independente da fase de treino que você está. Né? Ao longo dos anos, né, essa necessidade não é que ela diminui, ela vai se adaptando, né? Porque a tua musculatura como corredor também vai se adaptar. Então, eu acho que vai mudando, mas a necessidade ela permanece. Como a gente comprova isso? Se você pegar um maratonista de nível olímpico e olhar a agenda semanal de treino dele, vai ter fortalecimento. Vai ser exatamente igual o que eu faço, por exemplo? Não. Né? Vai ser muito mais específico, tal, mas ele vai ter inserção ali de 1, 2, 3 treinos, dependendo da fase do planejamento. Legal. Fazendo um adendo aí que você falou, a gente naquela época que a gente fazia algumas palestras juntos, 2005, 2006, e eu comecei a estudar a biomecânica da corrida, né, que a gente via que existe 40% a 50% de absorção de energia cinética em torno do joelho, 2 a 3 vezes o peso sendo lançado de cima para baixo. Em 2011 saiu um trabalho científico muito interessante na Nature,
daquele autor que chama Daniel Lieberman. E ele falou que é bem interessante esse trabalho, é bem controverso, porque ele disse que durante a evolução das espécies, quando o Homo neandertal se tornou Homo sapiens, ele começou, uma das características, né, é que o pé do Homo sapiens ele tem a fáscia plantar mais bem desenvolvida. Então a teoria dele é de que o homem, nós, né, na época da pré-história, mas já sendo Homo sapiens, a gente fazia corridas curtas para caçar e corria na ponta do pé. E usava a fáscia plantar como energia elástica, absorvendo energia elástica, e as articulações não eram comprometidas. E hoje a gente vive numa sociedade industrializada e quando a gente vai começar a correr, que a primeira coisa que a gente faz? Comprar o tênis. E você vai lá comprar, hoje em dia você tem tênis aí que parece que está correndo em cima de uma almofada. Então você tira esse fator da fáscia plantar. Então essa é uma das teorias. Então até que logo que ele lançou esse trabalho da Nature, houve um boom, não sei se ainda existe esse boom, de correr descalço. E do tênis minimalista, né? Então eu até vi pessoas aí correndo descalça nos parques e tal, e depois isso sumiu. Qual que é o problema? Que a gente não está acostumado a isso. Né? E aí você começa a correr descalço, aí você começa a ter lesões, porque você vai sempre tocar com o retropé, com o calcanhar no solo. E aí você vai absorver energia cinética sem o auxílio de um tênis, isso aumenta o índice de lesões. Então, é muito controverso, assim, quando a gente pensa em lesões de corrida e comportamento das articulações, ele é muito controverso, mas você vê que em 2005 eu falava isso e o cara depois publicou esse trabalho, ele não é médico, ele é antropólogo. Isso que é interessante, né? Ele disse que o pé do Homo neandertal era 100% plano e o nosso pé hoje ele tem a fáscia plantar que teoricamente seria utilizada como reforço na corrida, aí vão entrar outros estudos aí futuramente. Achei uma coincidência grande, eu fui questionado essa semana na nossa equipe por um aluno, e ele trouxe é como se fosse um documentário de uma corredora aqui da América do Sul, que tem resultados assim incríveis correndo descalço e tal, e questionou se não era uma abordagem e tal, que valeria a pena tentar, e aí eu pus exatamente essa questão, né? Isso é muito específico, né? Então se algumas pessoas têm uma facilidade em correr descalço, até por uma vivência com o pé no chão durante a infância, adolescência, enfim, é um caso muito fora da curva, né? Se a gente tentar adaptar a nossa realidade do dia a dia, que anda de sapato, tênis o dia inteiro, eventualmente de chinelo e quase nunca descalço, né? E tentar fortalecer toda essa estrutura do pé, tornozelo, para correr descalço, a chance de você se machucar é muito grande. Então, realmente foi um boom, uma época, lançaram tênis nesse sentido, mas é algo que a gente viu que na prática não é tão simples. Não é impossível, talvez um processo de adaptação possa te ajudar com isso, mas a gente abordou esse tema e eu achei engraçado que você trouxe o assunto durante a semana. Professor, começando a falar de lesões, né? A gente sabe que a taxa de lesões em mulheres em relação aos homens na corrida de rua é na ordem de 10 a 12 vezes maior em indivíduos do sexo feminino em relação a indivíduos do sexo masculino. Como é que você aborda a mulher que quer começar a correr ou que já se tratou de uma condromalácia, por exemplo, e a sua periodização de treinamento em relação ao homem? Na questão de planejamento de treino, de uma forma geral, né, aplicar os conceitos de treinamento de curto, médio e longo prazo, o gênero não interfere porque os princípios são iguais. Então a gente vai respeitar a mesma lógica, né, em relação ao tempo que você tem até chegar no objetivo que o aluno apresenta, né? Porém, na prática, no dia a dia, a gente percebe sim essa relação mais próxima com incidências de lesão, incômodos, né? Eu percebo que tem uma associação muito grande com o dia a dia da mulher em relação a usar salto, esse tipo de sobrecarga que ela traz do dia e no final do dia ou no início vai fazer a corrida, ela já vem com essa musculatura mais estressada, já vem com um desgaste maior e, teoricamente, no treino ela tende a sentir mais esse tipo de incômodo, né? Tem questões anatômicas associadas, que eu acho que aí
você entende muito mais que eu para abordar esse ponto, mas a gente percebe que no dia a dia a incidência ela realmente é maior. Então a preocupação com o preparo do ponto de vista muscular, do alongamento, amplitude de movimento, a técnica de corrida, acaba sendo um pouco maior, né? É claro que a gente também analisa caso a caso, né? E percebe também que às vezes o padrão de conhecimento do corpo das mulheres também muitas vezes é maior. Então isso ajuda a minimizar os problemas em relação a possíveis lesões. Então, de uma forma geral, os cuidados com questões técnicas da corrida, eu acho que é o que a gente mais se preocupa, não tanto com o planejamento em si. Uhum. E aí, falando de mulher, né, e falando de lesão, qual a sua vivência, qual a sua experiência com mulheres que começam a correr e que desenvolvem a famosa condromalácia? Como é que você vê isso na visão de um treinador? Muitas vezes a gente percebe que existe um desenvolvimento dessa sobrecarga que está associada a questões que a gente colocou do dia a dia e tal, mas o relato ele não vem a tempo da gente reformular a proposta, eventualmente reduzir volume para poder trabalhar melhor aquela sobrecarga sem precisar que o treino seja comprometido mesmo, né? Então, eu acho que o que mais vale nesse, assim, como orientação para quem está correndo e eventualmente começa a sentir, as mulheres que durante o dia percebem que o treino forçou eventualmente a articulação, que o joelho começa a doer durante o horário de trabalho, muito tempo sentada, quando põe o salto piora. Então, esse tipo de relato muitas vezes não chega para a gente, né? E é aí que a gente pode interferir ainda com margem de segurança. Então, quando o relato vem só de no fim do treino meu joelho está inchando, aí é algo que já traz uma preocupação maior e a gente não teve tempo de intervir de forma correta. Então, acho que a preocupação sempre está em colher essa informação antes que ela seja tarde demais, né? Então a gente está sempre questionando para saber se o treino está correndo dentro do planejado, se nenhuma sobrecarga está aparecendo, e com isso a gente consegue evoluir de forma mais segura. Tá. Na minha visão, assim, a minha experiência com corrida e condromalácia, principalmente em mulheres, o que eu tenho percebido? Primeiro, atribui-se muito à corrida, né? A lesão é sempre atribuída eu tive a lesão por causa da corrida. Na verdade, o que eu tenho percebido é que pelo menos aí uns 15 a 20% das mulheres, elas têm a chamada de síndrome da hiperpressão femoropatelar lateral. Elas nascem com o quadril um pouco antivertido, a patela mais lateralizada, isso é comum do gênero feminino, patela mais alta, então ela já tem uma predisposição antes de começar a correr. Isso é uma das coisas, é um dos motivos de por que eu defendo tanto que antes que a pessoa comece a correr, ela faça uma avaliação com algum médico do esporte ou ortopedista que entenda de corrida, tá? Porque isso é muito comum em mulheres, é mais raro em homens. Até já falei na última live aqui que a condromalácia não é doença de homem, é raro você pegar. Quando o homem fala que tem condromalácia, tem alguma coisa por trás aí que está mal feito o diagnóstico. E uma outra coisa também que eu tenho visto muito é como a mulher, principalmente a mulher depois dos 30 anos, como elas têm um quadril mais fraco, né? Porque se você for pegar as mulheres da década de 40, 50, elas eram pessoas que eram um pouco mais ativas. Hoje em dia a mulher trabalha, ela fica muito tempo sentada e ela vai perdendo a capacidade de contração do glúteo médio, daqueles rotadores externos, e elas fazem um valgismo dinâmico. E isso é passado na corrida também. Então, eu acho que o treinador, um recado grande para os treinadores é aprender bastante a fazer essa avaliação prévia, porque a gente vê que às vezes a pessoa está correndo, tem treinador, ela tem um valgo dinâmico importante, às vezes ela até traz vídeo dela correndo e você vê que ela valgiza durante a corrida, e existe até uma teoria de que quando a pessoa valgiza muito e ela tem uma pisada muito pronada, vale a pena fazer uma correção com uma palmilha, porque essa palmilha ela vai reduzir essa valgização. Então são um dos motivos aí que eu acho que, pelo menos na minha experiência, são coisas que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, né?
complementando o que você estava falando. E aí a gente, passando para outro tópico, né, a respeito de pisada, né, que o pessoal pergunta muito, pisada pronada, supinada, essa indústria de tênis, da prevenção de lesão, como é que você vê isso? Eu sei que você é uma pessoa, assim como eu, você é desvinculada da indústria, né, você não tem conflito de interesse, eu também não tenho conflito de interesse com nenhuma indústria, nada, como é que você vê isso? A gente tenta sempre trazer o maior número de informação possível, né, para o corredor, né? Tanto na DLB como nos atendimentos que a gente faz, o questionamento com a pisada ele é constante, né? E eu acho que é realmente um fator importante. Se você tem um treinador, ele precisa estar atento para eventuais exageros de algum tipo de pronação, supinação, enfim, a dúvida sobre eu corro com um calcanhar, ou vou de meio pé, ou enfim, todo mundo tem dúvidas sobre qual a forma correta de pisar. E o que a gente vê ao longo do tempo é que não existe um padrão correto, não dá para você indicar para a pessoa qual é a forma ideal de pisar. Isso tem a ver com a formação, né, física de cada um, com a questão da velocidade que a pessoa corre, do padrão de movimento dela, eventual sobrepeso. Então, muita coisa interfere nessa questão da pisada. O que eu sempre recomendo e o que a gente faz na DLB é fazer uma análise de filmagem durante a corrida, né? É claro, não é uma baropodometria, não é um teste aprofundado. Se a pessoa puder fazer, excelente, né? Que aí a gente vai ter um resultado mais científico sobre como é a pisada dela. Mas durante a corrida, com uma filmagem simples, você consegue mostrar para o aluno já a maneira que ele está pisando, se existe a indicação de alguma correção ou não. Se existir, é legal você passar com um profissional capacitado para isso, né? Nem todos os treinadores vão ter o conhecimento técnico de indicar uma palmilha, enfim, fazer a análise mais aprofundada. Mas um padrão de movimento muito errado, ele é fácil de identificar com uma filmagem simples, né? E isso leva você a ter o conhecimento, a importância de que uma equipe multidisciplinar é o ideal para qualquer aluno, né? Então, indicar uma clínica que tenha um cuidado em fazer essa avaliação acaba sendo o nosso caminho quando é identificado que um aluno tem algum problema mais específico. Agora, qual o tênis correto, né? Precisa ou não de palmilha? Tudo isso vem primeiro dessa avaliação inicial, e normalmente o que a gente coloca é que o tênis não corrige a tua pisada, né? O tênis não tem essa função de corrigir a pisada. Se você tem um problema diagnosticado e que pode te trazer uma lesão, isso tem que ser avaliado por um profissional capacitado nessa questão específica, né? Então, existem diversos tipos de tênis, aqueles que te promovem uma melhor absorção, aqueles que te dão melhora de performance, porque o tênis é mais leve. Então, vai muito do momento que você está, e aí sim eu acho que o treinador ele tem conhecimento para te ajudar em relação à escolha do tênis correto, né? Uhum. E não necessariamente o mais caro é o melhor, isso a gente já sabe, já está super, já é consenso, né? A gente não precisa ter um investimento tão alto no tênis. Sim. Poxa, eu gosto daquele modelo de tênis, ele é o mais caro? Bacana, você pode fazer esse investimento? Então, manda bala. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí, né? Legal. Falando de lesão, tem algum caso de algum aluno seu que tenha te marcado de superação, ou algum caso que você eventualmente tenha ficado um pouco frustrado de ter começado a correr e talvez não ter tido controle da lesão? Se você sentir a vontade de a gente discutir, que às vezes pode ter se sentido culpado de alguma coisa assim, você se lembra de alguma coisa? Olha, a gente está trabalhando com corrida há quase 13 anos já, né? E com triatlon também, a equipe de triatlon na DLB já tem 6 anos, então a gente está tem inúmeras experiências que a gente passa de pessoas que
ouvem, né, o que a gente orienta, aqueles que não dão tanta importância para a orientação e acabam pagando o preço por isso. Isso acontece, é normal, né? Eu prefiro sempre lembrar dos casos que a gente teve sucesso, né? Pessoas que passaram, obviamente vou citar nome de aluno aqui, mas pessoas que tiveram doenças sérias, né? E durante o treinamento superaram, né? Tratamentos de quimioterapia, tiveram dificuldades assim muito grande em relação a se manter ativo, né? Durante tratamentos mais invasivos, assim, que baixam a sua resistência, você percebe que só aquelas pessoas que têm uma vontade assim, muito grande em ter saúde que permanecem ativos, né? E a gente teve não só um caso assim, de pessoas que continuaram mesmo com toda a dificuldade e passaram por esse momento e voltaram a desempenhar bem, né? E voltaram, nesse caso em específico, voltou a fazer uma maratona, né? E passou por um momento que ela duvidou se continuaria viva até, né? Então, assim, quando você percebe isso e vê os altos e baixos, né? Eu tenho um relato meu de uma cirurgia que eu fiz, de um tumor no estômago, né? E também tem horas que você questiona se você vai continuar a treinar ou não, né? Após uma cirurgia um pouco mais invasiva. E menos de um ano depois eu fiz minha maratona em Amsterdã. Legal. Então, assim, você percebe que as pessoas, elas muitas vezes questionam, né, se o treinamento vai funcionar, vai dar certo ou não. E nessa hora a gente tem que puxar, né, essa pessoa para a realidade e entender que a restrição que ela tem é super normal, a dificuldade que ela está passando é super normal e que só a frequência de treino, só a dedicação ao treinamento que vai fazer ela chegar onde ela quer mesmo. Vamos colocar aqui um quadro que é muito comum, né, que acontece bastante, que é aquele aluno que começa a correr, começa a desenvolver qualquer lesão que seja, e ele para de correr e ele atribui essa lesão ao treinador. Já aconteceu contigo isso? E como é que você vê essa quebra, né, de confiança do treinador? E aqui até botando uma certa polêmica, né? Porque a nossa ideia aqui é discutir os bastidores, né? Às vezes a pessoa está correndo, ela tem a lesão, ela vai passar em algum outro médico. A maioria dos médicos, infelizmente, não conhece esporte. É muito raro a gente encontrar médico que tenha conhecimento de medicina esportiva e de esporte. E aí o médico diz que a culpa é da corrida. Geralmente manda nadar, vai para natação. Vai nadar, vai fazer hidro. Vai fazer hidro e culpa o treinador. E aí existe uma quebra de relação de confiança. Qual a sua experiência? Como é que você vê isso? Já aconteceu. A gente teve milhares de alunos na DLB. Não tem como você não passar por situações assim. A relação de confiança com o treinador não é uma coisa que ela precisa existir. Porque da mesma forma que um médico indica qual é o tratamento ou o medicamento correto e não cabe a você questionar aquilo porque você não tem conhecimento técnico para aquilo, né? A relação do treinamento é a mesma coisa. Você precisa confiar que o treinador está te trazendo a informação correta do que você precisa fazer, qual o tempo que você precisa para atingir a meta que você trouxe, né? Se você não tem essa confiança, a tendência é aquilo não funcionar, né? E diversas vezes esse questionamento aparece e a gente precisa ter o conhecimento técnico na ponta da língua ali para apresentar o argumento. Senão você perde a confiança mesmo, né? Mas eu li em um lugar que não é isso. Eu vi o vídeo X que fala o contrário. Então, não adianta só dizer, você tem que embasar o seu argumento, né? E quando você faz isso, você percebe que essa relação de confiança ela se fortalece, né? Em alguns casos, acaba não acontecendo isso e você realmente quebra a confiança, né? Citando um exemplo, novamente voltando à questão do salto alto, eu tive uma aluna que chegava para treinar depois de um dia de trabalho, o dia todo de salto,
ela iniciava o treinamento, parava antes da metade do volume que a gente tinha estipulado, com dores no pé. E aí o questionamento surgiu sobre a proposta de treino. E o meu argumento era, não existe uma proposta de treino que funcione com essa sobrecarga que você está tendo durante o dia, em toda essa musculatura, tibial anterior, panturrilha, enfim. Você entra em acidose muito rápido durante o treino, porque essa musculatura ela já está cansada pela sobrecarga que você trouxe do dia. E aí o conflito se estabeleceu, porque o argumento é, eu não posso deixar de usar salto. E do outro lado do treinador, você não tem ferramenta para combater isso, né? Não existe um treino que vai funcionar numa situação como essa. Então, a relação de confiança ali, ela foi quebrada e eu não consegui reverter. A minha experiência falando desse tema, né, só para complementar o que você está falando, pelo outro lado, é o seguinte. Minha experiência, a pessoa chega aqui para mim e fala, eu pratico corrida de rua e estou começando a desenvolver a condromalácia. Tem que ter um pouco de paciência, porque o fato da pessoa falar que ela corre, ou que ela pedala, ou que ela faz musculação, é muito genérico. Uma das coisas que as pessoas não têm paciência, que o ortopedista não tem paciência no consultório, é perguntar como que é o seu treinamento, quanto você corre. Primeira coisa, se a pessoa fala que ela corre sem treinador, a gente sabe por estatística que está ligado ao alto índice de lesão. Ela compra um tênis, ela começa a correr, às vezes ela faz uma planilha online, ou ela segue alguns treinadores, ou segue alguns blogueiros aí do Instagram, e começa a correr e ela acaba se machucando porque ela não sabe treinar, não sabe periodizar. Mas as pessoas que têm o treinador, o que eu percebo, a minha experiência, são as atividades em paralelo. Então a pessoa assim, eu corro, eu tenho treinador, eu faço a planilha, mas o que mais você faz? Eu faço musculação. A tua musculação está ligada à corrida? Não, não tá. Eu faço um treino há, 20 anos, o mesmo treino. Eu jogo futebol, eu estou fazendo aquilo. Então, o treinamento paralelo é o que a gente vê que leva muito à lesão. Às vezes não é a corrida em si, né? Então, acho que uma das coisas aí que eu falo para todos os colegas, né, principalmente da área médica, é ter bastante paciência e entender da corrida, e entender como é que ela está periodizando, porque às vezes pode haver erro de treinamento, às vezes pode estar tendo um erro no tamanho do longão que vocês fazem, os treinos de sprint, a musculação ela pode não estar sendo bem aplicada para o padrão da contração muscular pode não estar sendo bem aplicado, às vezes a avaliação, um teste de força, um teste isocinético pode não estar sendo bem aplicado, e às vezes a pessoa está se machucando por causa disso daí. Então o termo assim, corro e estou tendo condromalácia, estou tendo alguma lesão no joelho, estou desenvolvendo alguma lesão, não dá para a gente falar a culpa é da corrida e vamos tirar ela para fora aí, né? Eu percebo no dia a dia também que um dos princípios do treinamento, né, que é o princípio da transferência, que é você trazer o benefício do treinamento, né, seja qual for, para a prática esportiva em si, ele é muito pouco difundido, ele é muito pouco trabalhado, né, exatamente porque você dificilmente tem uma equipe envolvida atrás do treinamento do aluno, né? Ele corre com um treinador, ou como você mesmo disse, com uma planilha da internet, com um vídeo que ele viu, ele faz musculação na academia do bairro dele, e isso nunca está integrado. Ele nunca chega com a planilha de corrida para o treinador da academia. Sim. E fala, eu preciso fortalecer porque eu corro assim, né? Essa transferência do benefício, ela é muito importante em todas as questões relativas à prevenção de lesão, né? Então, trabalhar um pouco mais a importância desse princípio básico, né, que é você, o termo ele pode parecer complexo, mas aumentar o coeficiente de transferência de uma atividade para outra é muito pouco falado, né, e é muito importante para a gente prevenir esse tipo de lesão. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente abordar aqui, principalmente que a gente vai estar falando muito para pessoas leigas, né? E as pessoas leigas, existe um pré-conceito, né, sobre... Hoje em dia o pré-conceito maior está voltado ao CrossFit, que é uma coisa nova, né? Até qualquer dia eu vou chamar algum colega aqui para falar de CrossFit. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na corrida é o seguinte. Primeiro que o único ser do reino animal
que corre sem parar somos nós, né? E você vê que a maioria dos animais, eles explodem, né, para caçar, e quando eles veem que não vão pegar a presa, eles param e descansam, então é uma explosão totalmente anaeróbia, né? E o único ser que realmente corre milhas e milhas somos nós, né? E esses estudos recentes que saíram sobre os ganhos fisiológicos, eles são bem interessantes. Tem um estudo se não me engano, foi de Harvard em 2012, 13, que eles pegaram 200 corredores do mesmo sexo e da mesma faixa etária, que corriam o mesmo volume semanal e compararam com pessoas que não corriam, da mesmo sexo, mesma idade. As pessoas que não corriam, que eram sedentárias, né, não faziam nada de esporte, elas tinham uma taxa de degeneração maior da articulação, a artrose, uma evolução mais rápida para a artrose, do que as pessoas que corriam. E o que a gente vê em fisiologia é que muitas vezes a pessoa começa a correr e ela começa a parar de tomar remédio, ela para de tomar antihipertensivo, para de tomar remédio de diabetes. Então, esse conceito de usar o esporte como remédio, ele não tem sido tão infundido. Obviamente, a gente vive numa sociedade capitalista industrializada, e existe, obviamente, interesse que as pessoas tomem remédio. Claro. A gente não vai ficar discutindo muito isso aqui, né? Mas qual a sua experiência e como que você vê isso de a pessoa começa a correr, toma remédio de colesterol, toma remédio de diabetes, toma antihipertensivo, toma antidepressivo e ela começa a ir tirando isso quando ela começa a correr e ela começa a sentir, inclusive, alívio de dores articulares. Qual que é a sua experiência? A gente percebe uma alteração em vários pontos, né? Quando a pessoa inicia a corrida, né? Alterações fisiológicas diversas, metabólicas, alterações emocionais. Então, a gente percebe que ao longo do processo de ganho de condicionamento, a confiança daquela pessoa aumenta, né? O jeito que ela se porta dentro do grupo muda. Por quê? Você se sente mais capaz, você expõe o teu organismo a um desafio, cumpre aquele desafio e já estabelece outro. E assim vai, né? Anos e anos. Isso é um processo. A pessoa vai se moldando dentro dessas mudanças, né? E essa nova versão que a pessoa cria, ela é sempre melhor, né? Por quê? Porque você conhece melhor as suas capacidades físicas e isso você transfere para o seu dia. Então, com certeza, no seu ambiente de trabalho, isso é importante. Isso nunca acontecia, mas nos currículos hoje de grandes empresários e empresárias, eles já colocam as conquistas esportivas. CEO de empresas grandes colocam, eu fiz uma maratona. Passa a ser importante. Quem contrata hoje valoriza isso também, né? Uhum. Por quê? Para a pessoa correr 42 quilômetros, ela precisa ser dedicada, ela precisa ter foco. Você não corre uma maratona assim, aleatoriamente, com uma ideia maluca, depois de 2 meses eu fui para a prova. Não dá, né? Uhum. Então, todas essas mudanças, elas são positivas. A gente vê a redução de uso de medicamentos, né? A redução de padrão de dor, da incidência de dor geral, assim, dor de cabeça, dores articulares, tudo isso começa a entrar dentro de um padrão mais aceitável. Acontece eventualmente? Muitas vezes acontece, né? Forçou demais num treino, vai tomar um anti-inflamatório, enfim, com a indicação correta, pode acontecer. Mas o uso do medicamento como parte da rotina começa a diminuir. Isso é bem visível. E a questão da autoestima que eu acho muito bacana. Trabalhar a questão também da saúde mental, né? Com esse período que a gente viveu da pandemia, que as pessoas ficaram presas literalmente em casa, né? Burnout aí para todo lado, você percebe que a corrida ela passou a ser uma ferramenta muito mais usada, porque é algo que você faz não necessariamente em grupo, né? Você tem os benefícios de correr em grupo, que são fantásticos também, mas você pôde fazer isso durante a pandemia, em diversas situações, pôde ter contato com a natureza e isso aliviou esse estresse mental. Muita gente que não corria passou a correr. O mercado de corrida, de uma forma geral, está super aquecido hoje.
Então, exatamente porque você promove ganhos em várias esferas da rotina da pessoa. Então, eu acho que é algo bem bacana, um incentivo muito legal, acessível, como você já colocou. O investimento ele é relativamente baixo, mas precisa estar bem acompanhado, sem dúvida nenhuma. Tem um caso que eu acho bem legal de citar, muito, muito legal, porque tem muita gente leiga ouvindo. Tem uma advogada que passou comigo em 2016 que me marcou porque ela se tratava de depressão. E deixando bem claro que a depressão não é a tristeza que você tem quando acontece alguma coisa ruim na sua vida. Ela é uma doença fisiológica, psiquiátrica, ligada a distúrbio de neurotransmissores. E existem diversos estudos que mostrando que acima de 200 minutos por semana de corrida, de treinamento aeróbico, não só corrida, né, treinamento aeróbico, que envolve outros treinos também, existe um impacto direto em doenças psiquiátricas. E ela passou comigo, ela tinha uma condromalácia grau 3, com derrame articular, ela não conseguia correr e ela sentia que ela precisava de correr para reduzir o uso de antidepressivo. E eu fiz a viscosuplementação, né, que é a minha primeira abordagem, né, para condromalácia um pouco mais avançada, infiltração com ácido hialurônico, reabilitei e recoloquei na corrida. E ela voltava para fazer reavaliação biomecânica, e a gente via que a biomecânica dela estava boa e ela não tomava antidepressivo. E agora na pandemia, ela parou de correr, voltou e estava tomando antidepressivo. Por quê? Porque ela precisou do remédio. Então a gente vive numa sociedade hoje que é muito cômodo tomar remédio, né? A minha área, que é joelho, né? Eu mexo muito com artrose, com condromalácia. É muito cômodo o cara ficar sentado no sofá e tomando cúrcuma ou tomando diacereína, achando que aquilo vai resolver a artrose, quando muitas vezes a solução dele está aqui, é o professor lá que vai colocar ele para fazer um treinamento, né? Então são coisas muito interessantes, que é um conceito que eu, como sou formado em medicina do esporte, né? Já fiz parte da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva, a gente ensina médico a prescrever esporte e tirar remédio, né? Na verdade, assim, a gente nada contra a corrente, porque existe muito interesse financeiro, né, de manter a pessoa sedentária. Só você vê a sociedade americana. Imagina o quanto não se ganha em cima de um obeso, de um sedentário, né? O quanto não se ganha vendendo... Hoje em dia tem vários, não vou citar nome de remédio, né, para não ter problema, mas esses injetáveis que você injeta uma vez por semana, subcutâneo, e tá ligado a emagrecimento. Agora tem os novos também, que são ligados são ansiolíticos, né, que estão ligados também à redução de apetite. Então é muito cômodo a pessoa emagrecer ou tratar uma doença articular só tomando a pílulazinha de todos os dias, né? A gente sempre encontra uma parte da população que procura um caminho mágico, né? Uma solução imediata para resolver a questão que ela está passando. Se é um sobrepeso, se é a necessidade de atingir um padrão estético e tal. O caminho para conseguir isso, ele não é um caminho curto, né? O que falta entender é que durante essa trajetória, mesmo que ela seja mais longa, você tem diversos outros benefícios, né? E a questão estética, ela vira algo que vai em paralelo a esses benefícios que você adquire. A gente falou de diversos deles, né? Por exemplo, a atividade física faz parte do tratamento da depressão, né? É uma indicação médica para quem tem depressão. Então, o resultado que se espera do medicamento, que às vezes é necessário, está associado à prática de atividade física. Então, a gente tem que entender que os benefícios que a gente consegue com exercício, a corrida ou qualquer outro, muitas vezes estão dentro dessa trajetória para aquele objetivo que às vezes é estético. E não tem problema, a gente conversa isso dentro da equipe. Não tem problema se você está correndo para emagrecer. Se o seu objetivo é perder peso, é ficar com um corpo legal, se o objetivo é estético, isso não é um problema. Só que a corrida ela vai trazer isso como resultado do treinamento, né? A gente não pode pôr isso como o foco principal, né? Senão a gente vai pular etapas que são importantes. Uhum. O objetivo estético a gente atinge, só que a gente precisa de um prazo para isso. Não é tomando um medicamento que vai fazer um milagre que você vai conseguir pular todas as etapas e seu corpo vai reagir bem. Isso não vai acontecer, né? Com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Um indivíduo que tanto eu quanto você acompanhamos, que
que é o Marcola, que eu vou chamar ele para fazer um podcast aqui também, que é um caso a ser estudado. O Marcola, quando ele fez 50 anos de idade, ele fez 50 maratonas em um ano para comemorar esses 50 anos de idade dele, né? Eu faço daqui a 2 anos também 50 anos, eu não vou fazer isso, né? Talvez pedalar 50K, mas não muita altimetria. A gente vê muita gente começando a correr, mesmo bem preparado, mesmo com treinador e etc., acaba se machucando. Ou às vezes ela não se machuca, mas ela não consegue fazer uma maratona, ela não consegue chegar lá. Ou se ela chega lá, ela tem tanta lesão, ela tem tanto ganho, ela tem tanto problema depois dessa maratona fisiológica, o corpo sente tanto. O que você viu no Marcola e eu vou trazer ele para a gente conversar, né? Porque é incrível o que aconteceu com ele e a mídia notificou muito pouco, né? Tá. Eu sou colunista do Globo Esporte, até pedi para eles fazerem matéria, eles fizeram no Eu Atleta, tal, mas acabou não noticiando tanto. Por que você acha que o Marcola conseguiu fazer 50 maratonas em um ano e por que você acha que tanta gente não consegue fazer uma ou se tenta fazer meia se machuca tanto? Falar como fisiologista, né? Nessas horas a gente precisa ir para a parte teórica, né? É outro princípio básico do treinamento, que é a individualidade biológica, né? Então, resumindo, o que o Marcola fez, né? O Marcola é um cara que tem um histórico de atleta de muitos e muitos anos, de uma vida, na verdade. Ele chegou com um projeto que ele já tinha, que é, como você falou, fazer 50 maratonas até o aniversário de 50 anos dele. Então, durante o ano, entre 49 anos e 50 anos, ele fez a cada final de semana praticamente 42 quilômetros. Não todos em provas oficiais, porque não ia ter viabilidade para fazer isso, mas a cada final de semana ele cumpria essa distância de 42 quilômetros e a DLB deu um suporte para ele nesse processo, né? De treinamento, de avaliação da proposta em si, né? Para ver onde que a gente poderia ajudar isso a acontecer de uma forma correta, mas honestamente ele não precisou de muito suporte, essa é a verdade, porque aí voltando, por que ele conseguiu? Porque a individualidade dele, do ponto de vista biológico, fisiológico, é muito fora da curva, muito fora da média populacional, né? E tem a ver com o que a ciência do esporte mais estuda hoje, que não é a metodologia de treino, e sim a recuperação, né? O recovery hoje é muito mais estudado do que metodologias novas de treino, né? Então a gente passou a entender que a capacidade de se recuperar para o treinamento é às vezes mais importante do que a proposta de treino em si, né? Então, o que você faz depois da sessão de treino? Como você se alimenta? Como você descansa? Que atividade você faz para melhorar a recuperação da fibra muscular que foi lesionada naquele treino? O que você está fazendo nesse período pós-treinamento, né? Tudo bem, treinar corretamente é essencial, a gente vem falando disso desde o início. Mas e depois, né? Você tem um descanso adequado? Você suplementa corretamente, né? Então, muitas vezes o resultado não é atingido com o treino, porque esse período pós-treino de recuperação não está sendo respeitado da maneira correta. E no caso do Marcola, o que a gente percebia é que a capacidade dele de recuperação é absurda. Absurda, né? Absurda. Então ele corria 42 quilômetros, né? Só que ele corria isso no fim de semana. Durante a semana, o cara treinava várias e várias vezes, né? Por quê? Porque o corpo dele permite isso. Quando eu corri as minhas maratonas, eu precisei de uma semana de recuperação, no sentido de tomar cuidado com o volume de treino, não me expor demais, porque eu precisei de um período longo para voltar a treinar corretamente, né? É o que o meu corpo precisava. Ele fazia a cada 7 dias 42 quilômetros, só que durante a semana ele fazia vários outros treinos, pedalava, ia correndo trabalhar.
Se você me perguntar por que ele tem essa capacidade, eu acho que é a junção dessa questão da individualidade que ele tem na característica da composição fisiológica dele, mecanismos mais eficientes do que o seu, né? Somado a uma vida de exposição física. Ele sempre fez atividade física a vida inteira, nunca deixou de treinar, né? E isso deu para ele a condição de ir cada vez elevando o nível, né? Aumentando o volume. Ele não é um cara que performa em relação à intensidade, então ele não é um cara explosivo, não é um cara que vai correr 5 quilômetros em 13, 14 minutos, né? Ele não vai ter uma velocidade tão grande, só que a capacidade de resistência dele é muito alta. Eu não fiz um exame para saber a quantidade de fibras musculares aeróbicas, anaeróbicas, de contração rápida ou lenta, mas dá para, pela vivência dele, ele com certeza tem uma quantidade de fibras aeróbicas muito grande, né? O que facilita ele ter a recuperação maior desses treinos longos. Então, é a soma de questões fisiológicas individuais com uma vivência com esporte muito grande. Ele é professor de educação física, trabalha com o corpo dele o dia inteiro, faz capoeira, fez triatlon, ou seja, nada, pedala, corre, ultramaratona de diversas distâncias. Então, é um cara diferente mesmo. Agora, você citou uma coisa aqui que é muito importante para a gente falar para as pessoas que são mais leigas. A pessoa, quando ela é leiga, ela está entrando em algum esporte, ela acha que quanto mais ela praticar aquele esporte, com maior intensidade, ela vai reduzir, ela vai aumentar a capacidade dela de fazer aquela atividade, vai reduzir risco de lesão. E às vezes ao contrário. Então aquele cara que corre todo dia, ele acha que vai performar melhor. E às vezes não. Musculação. Eu tenho pessoas que conseguem treinar e ter hipertrofia fazendo treino de perna, por exemplo, a cada 15 dias ou uma vez por semana. E o que a gente vê é que a pessoa, quanto mais ela insiste naquele treinamento que às vezes vem da cabeça dela, onde a gente tem o problema, né? O problema da lesão, né? Exato. A ideia de quanto mais você treina, melhor você performa, é uma ideia que vem perdendo força há muito tempo. Existe uma linha de treinadores que ainda apostam nisso, de expor o indivíduo a 5, 6 treinos por semana, né? Linha essa que eu sou contra. Como eu acabei de dizer, eu entendo que a gente já percebeu que a qualidade do descanso é tão importante quanto a qualidade do treino. Então, se necessariamente eu exponho a pessoa a um treinamento no momento que ela deveria estar descansando, eu estou prejudicando o meu atleta, né? Eu não estou ajudando ele. O famoso estímulo regenerativo, né? Então, ou é estímulo ou é regenerativo. Se eu quero que você recupere, eu tenho que abrir mão de que você faça o estímulo físico novamente, né? Eu posso sim dar uma proposta ali que muda a exigência da fibra muscular, uma outra atividade, mas se eu quero que você descanse, eu preciso que aquele gesto motor seja respeitado. Naquele momento você precisa recuperar o seu corpo para ter uma performance melhor e de mais qualidade. Então, a qualidade do treino passou a ser mais importante do que a quantidade do treino, né? Professor, pergunta aqui muito comum, né, que os pacientes me perguntam quando estão numa fase final de reabilitação, vou voltar para a corrida, etc. E às vezes eles colocam aquele mito lá de correr na esteira, né? Se correr na esteira vai lesionar menos. Você vê assim a esteira como um intermédio entre a corrida de rua, a esteira é isenta de lesões, a biomecânica do cara correndo na esteira vai ser exatamente a mesma dele correndo na rua. Como é que você vê a relação de correr na esteira na academia e correr na rua? A esteira, ela sem dúvida nenhuma, é uma boa ferramenta. Não dá para negar que a esteira ajuda em diversas situações, né? Pessoa que está iniciando, por exemplo, com um grau de sobrepeso maior, você tem uma absorção maior de impacto, a tendência de lesão nesse sentido vai ser menor. Pessoas que vivem em regiões que a exposição ao ambiente externo é mais complicada, muito frio, muita chuva. Poxa, se você tem uma esteira
num lugar adequado e o tempo está péssimo, o que é melhor, não treinar ou ir para esteira, né? Sem dúvida vai te ajudar. É mais prático para muitas pessoas e tal. O problema é quando a gente treina em esteira e vai fazer uma prova de rua, né? Aí sim você percebe o gap que existe entre uma coisa e outra. Exatamente por você ter um ambiente controlado, absorção de impacto, né? Uma série de o controle total da inclinação. Tudo isso, quando você vai para a rua, você encontra um cenário diferente. E a tendência é você se adaptar menos quando você vai fazer esse treino na rua. O ponto de partida é entender que o ponto fixo na esteira é você. Você é a peça que não sai do lugar e o chão está movendo. Quando você vai para a rua, você inverte. O ponto fixo é o chão e você que se projeta. Para se projetar na rua, você precisa empurrar o chão. Você precisa fazer uma força que na esteira você não faz da mesma maneira. Então, toda adaptação muscular é diferente, né? Se eu conseguir conciliar o meu treinamento, eventualmente, uma vez na esteira, uma vez na rua, 2 e 1, talvez você consiga uma adaptação equilibrada, né? Agora, se você só correr na esteira e for para uma prova de rua, você vai sentir que você vai performar menos. Né? Então, tudo depende do que você quer. Se a esteira passa a ser a única alternativa, está longe de ser um problema, né? Porém, existe uma dificuldade grande na adaptação de um ambiente para o outro. Tá? Então, não é ruim correr na esteira de forma nenhuma, mas é diferente de correr na rua. E quem corre tem que estar ciente disso. Pô, mas na esteira eu corro 10 km em 50 minutos. Você vai para a rua, provavelmente você não vai performar da mesma maneira. E tem motivo para isso. O problema é quando você quer performar da mesma forma, né, que você faz na esteira e exige do teu corpo um pouco além do que ele está acostumado no momento que você vai para a rua. Então, o entendimento dessa diferença é importante. E nesse sentido, a gente percebe que muita gente se adapta super bem a fazer uma mistura entre os dois estímulos, né? Agora, vai muito dessa questão da rotina, né? Às vezes a rotina só permite, para quem mora, por exemplo, em condomínio, descer na academia, fazer uma esteira, que é o treino que permite ser feito. E tá super ok, não tem problema nenhum, né? Então a gente só tem que controlar um pouquinho isso, qual que é a proporção de cada um e o que você espera em relação a uma prova de corrida de rua mesmo, né? Bom, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade. Agora é o quadro Seu Joelho no Ar, né? Eu vou responder algumas perguntas que as pessoas mandaram por redes sociais. Primeira pergunta aqui, da Rô Araújo, ela pergunta se a corrida pode piorar uma lesão cartilaginosa. Então, primeiro eu vou responder a minha parte, depois o professor Diego responde a parte dele. Vamos lá, se não for bem tratado, se não for bem acompanhado, né? Se não for feito toda uma boa reabilitação, e principalmente, né, pensando na lesão cartilaginosa mais comum, que é a condromalácia, se não for visto o porquê a pessoa desenvolveu a condromalácia, onde está o erro, se ele é intrínseco, ou seja, se a forma da pessoa se movimentar ela não está boa, ou se é extrínseco, o volume de treinamento não está adequado, a doença vai progredir. Né, professor, quer comentar? Eu acho que você tocou no ponto principal. Se a relação entre intensidade e volume do treino não é coerente, né? Se não existe um treinamento que considere tanto a quilometragem como a velocidade de uma forma equilibrada, a tendência é uma lesão como essa sofrer mais, caso não seja bem tratada. Maravilha. Outra pergunta aqui. Tenho joelho valgo, posso fazer corridas na academia normalmente? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que ser visto se esse joelho valgo é muito importante, né? Se essa deformidade é grande. A gente sabe que um valgo muito acentuado, que é o joelho do tipo X, ela pode levar à lateralização da patela e fazer uma condropatia por hiperpressão lateral. Mas o mais importante do que isso é ver como é que a pessoa se movimenta, se a desaceleração dela está correta. Então, se ela desacelera de maneira correta, que é o principal gesto esportivo da corrida, eu não vejo problema nenhum dela correr com o joelho valgo, né, professor? O que você acha? Não, acho que tendo essas variáveis controladas, né, a tendência é que isso não gere necessariamente um problema, né? Então, acho que a observação ao longo do processo de treino é outra coisa que, no caso do treinador ali, do ponto de vista do treinador, é importante
estar atento, pelo menos. Pergunta aqui da Márcia Andrade. Quem tem artrose de joelho pode correr? Adoro essa pergunta aí. Primeiro ponto é o seguinte, dependendo da idade da pessoa, essa artrose, né, essa artrose entre aspas, ela pode fazer parte do envelhecimento natural da articulação. Então não quer dizer que aquela dor da pessoa venha da artrose. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente sabe que quem corre dentro dos limites fisiológicos, né, quem pratica atividade física e essa atividade física não está exacerbando os limites da pessoa, ela tem um ganho fisiológico muito grande de melhoria de artrose. Então, quem tem artrose no joelho, na minha visão, ela tem que correr. Óbvio, como o professor falou aqui em outro tópico, tem que ser individualizado. Exato. Teoricamente, a artrose é algo que a gente não tem como escapar, né, doutor? Então, é só saber controlar isso ao longo do tempo e respeitar os limites fisiológicos que cada um tem, né? Aqui pergunta do Denilson Gomes, do Amapá. Doutor, quem tem condropatia patelar pode correr? Então vamos lá, de maneira semelhante à pergunta anterior, tem que ver se essa condropatia patelar, se ela está ou não ligada a sintomas da pessoa. Mas vamos dizer que esteja. Vamos dizer que ela realmente tem uma condropatia patelar, que é a condromalácia. Precisa tratar de maneira correta, precisa reabilitar, precisa ver se existe alguma necessidade de intervenção médica. E aí depois, quando a pessoa já tiver 80%, 90% de melhoria de sintomas, a gente passa para o treinador, aí o treinador vai tomar todos os cuidados aí que ele citou para que a pessoa não tenha agravo, né? Sou exemplo vivo disso, né, doutor? Né? Você teve, né, condropatia, sim, né? Condropatia controlada, né, em graus aí que a gente, com fortalecimento, consegue manter o treinamento e fazer, eventualmente, corridas longas também. Pergunta aqui do Wilson Negrini, que inclusive é paciente meu. Ele pergunta aqui, é possível correr todos os dias sem se lesionar? Na minha visão é possível, mas quem vai responder melhor isso daí é o professor, né? A pergunta acho que não é nem se é possível, é se é necessário, né? É possível? Sim, se você abrir mão de volume, né? Eu tenho, vamos exemplificar, eu tenho um condicionamento para correr 10 km e eu vou correr todos os dias 5, 3, 4, 5, provavelmente eu não vou ter problemas em relação à sobrecarga de treino, né? Se eu trabalhar em intensidades inferiores o tempo todo, volumes inferiores à minha condição. Agora, se eu correr 10, 12, 8, 15 e for querer evoluir correndo todos os dias, eu não respeito o período de descanso que eu preciso para supercompensar, que é um outro princípio básico de treinamento. Então, para eu conseguir evoluir de forma gradativa, eu tenho que ter o tempo de descanso adequado de acordo com o estímulo que eu dei. Então, se todos os dias eu corro, eu não estou dando chance do meu organismo se recuperar. A tendência é eu não evoluir. Alcione, quem operou do menisco e sente dor no joelho pode fazer atividade física como esteira e corrida? Então vamos lá. Minha visão como médico, primeira coisa é ver se essa cirurgia de menisco, se ela foi bem sucedida e se ela está ou não causando alguma repercussão ruim para o joelho. O menisco é o grande amortecedor que a gente tem no joelho e muitas vezes a retirada do menisco ela causa uma aceleração da artrose. Então, a cirurgia de retirada de menisco ela tem sido cada vez menos realizada. Eu acho que independente da causa de dor, quando a pessoa tem dor articular e principalmente dor no joelho, ela vai praticar alguma atividade física, ela tem uma inibição daquela musculatura. Então, ela tem um efeito catabólico na musculatura e ela perde massa muscular, ela evolui com atrofia muscular, ela não consegue treinar. Então, na minha visão, uma pessoa que operou e tem dor, ela não tem que praticar atividade física sem uma avaliação de um médico, sem uma reabilitação e sem um treinamento que seja integrado com o treinador. Tem só mais uma aqui, ó. Tem o condromalácia. Mesmo com fortalecimento, correr é pedir para inflamar. Quanto tempo de fortalecimento? Então, o que eu acho aqui, na minha visão, primeiro a gente precisa tratar, como eu falei, zerar a dor, fazer um bom trabalho de melhoria de biomecânica e aí depois a gente entrega para o professor para ele começar a periodizar o treinamento e conseguir fazer com que a pessoa treine e não tenha tanto sintoma. E aí, fazendo uma pergunta em cima dessa, né?
sua experiência das pessoas que têm a doença articular e elas começam a correr, elas vão para a corrida e começam a desenvolver um pouquinho de sintoma e você acaba tendo que mandar ela voltar para a reabilitação um pouquinho. Como é que é a sua experiência dela desenvolver reação inflamatória, volta para físio, faz uma físio em paralelo? Como é que você vê isso? Isso acontece, as pessoas às vezes nem têm a doença diagnosticada, começam a sentir um incômodo eventual. O primeiro passo é ver, como a gente já colocou aqui, qual é a progressão desse incômodo, se ele é pontual ou se é algo que está evoluindo. A partir do momento que a gente detecta que existe essa evolução, a gente precisa ter o diagnóstico claro, né? Teve o diagnóstico, está fazendo o tratamento, quem dita tudo isso é a equipe médica e o fisioterapeuta, né? Até que momento que está adequado a voltar ou não. Então, a gente sempre respeita a orientação do profissional de saúde que está acompanhando, né? Se pode voltar e ainda assim apresenta alguma restrição, a gente sempre abre mão de volume e intensidade. Quanto mais intenso o treinamento, maior é a sobrecarga de impacto, mais chance dessa dor perdurar. Então, a gente tem que trabalhar de forma muito, muito assim, sensível em relação a essas variáveis de intensidade e volume. Muitas vezes aquele aluno vai precisar de um tempo maior de caminhada ou de trote leve para começar a progredir tanto em intensidade como volume, né? Pessoal, então é isso daí. Eu agradeço bastante aqui a participação do professor Diego Leite de Barros. Hoje a gente discutiu um tema bastante polêmico, né, que é a corrida de rua, como que a gente consegue conduzir o corredor de rua sem ter lesão e as pessoas que tiveram lesão, como é que a gente consegue recolocar a pessoa na corrida. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fica à vontade para dissertar, para mandar aqui nos inbox, para dissertar aqui embaixo, aqui no YouTube, tá? Professor, últimas considerações, fica à vontade aí. Bom, agradeço, né, a oportunidade de dividir conhecimento, trazer um pouco a experiência que a gente tem com essas questões. As pessoas têm muitas dúvidas mesmo sobre como, quando correr, de que maneira que consegue evoluir se prevenindo desse tipo de lesão, dores. Fazer um convite para quem quiser conhecer o trabalho da DLB também. A gente trabalha com corrida há bastante tempo. Qualquer dúvida que vocês tenham é só procurar a gente que a gente vai estar recebendo de portas abertas. Maravilha. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Estou à disposição aqui de qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão. Obrigado a todos.